Boa noite, boa noite. Domingo, aqui pela Moto Etchepare, mais um Papo de Criador, 27 de setembro de 2020. A gente tem a honra de estar aqui mais uma vez com a oportunidade de fazer mais um Papo de Criador. Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido uma boa semana, um final de semana produtivo, que tenhamos convicção que estamos passando por esse momento difícil e que estamos cada vez mais perto de uma solução. E nunca esquecendo que são momentos como esse, que esse estranho 2020, é que nós paramos para repensar e reanalisar as coisas que devemos fazer de forma diferente para encontrar novos focos, novos objetivos ou para alcançar aqueles objetivos já traçados, mas fazendo da estratégia uma necessidade diária e do planejamento uma rotina. Pessoal, boa noite. Esta noite eu tenho a honra de estar aqui no Papo de Criador com um amigo meu amigo Antônio Santos Silva, o cara do Aras Figueira, aquele que é uma personalidade da equinocultura brasileira e que seguramente fez um dos recentes sufixos da raça Manga Machador uma grande marca. O Aras Figueira, aonde passa, por onde é relembrado, ele é reconhecido como sinônimo de qualidade, como aras de competência na gestão e um aras sempre alegre, mas nunca deixando de trazer certeza e firmeza na busca dos seus objetivos. Daqui a pouquinho eu já vou dar início à nossa conversa com o mestre Antônio Santos Silva, mas o tema de hoje não vai ser o Aras Figueira. Antes de mais nada, nós vamos contar a história daquele que está por trás dessa história de sucesso do Manga Machador, mas que é um grande empresário brasileiro, que atravessou o país para empreender no Rio Grande do Sul e já já a gente conta essa história. Eu quero dar uma boa noite ao Antônio Santos Silva, que eu já vi que está online, a Bárbara, que trabalha no Aras Figueira, a dona Andréia Menegatti, a nossa chefe de honra do projeto Machadores pela Vida, que vai ter um espacinho aqui, nós vamos falar sobre isso também, ao João Baer, técnico de Santa Catarina, ao Aras da Ilha, ao Aras Luequim, a toda a turma que todo domingo está aqui conosco. Então, pessoal, vamos dar início a essa conversa, vamos chamar a nossa grande figura da noite, o Antônio Santos Silva, pelo Instagram do Aras Figueira, em que ele já vai estar online pelo Instagram do Aras Figueira, só aguardando o Antônio acessar a internet. Boa noite, Renatinho Diniz, gerente do Aras Figueira, o chefe, o capitão da obra do Figueira no dia a dia, na gestão do Figueira. Boa noite a Celaria do Carlinhos, meu amigo, Aras IP, que faz um trabalho extraordinário aqui em Florianópolis, na cidade de Florianópolis, com o turismo equestre. Então, pessoal, esperando o Aras Figueira conectar, a gente vai chamar já o Antônio Santos Silva. Aproveitar, obrigado Aras da Ilha, sempre acompanhando a gente. Quem tiver, a minha mãe, a dona Inês Mota, que está lá em Rancho Queimado, na fazenda, no Aras do Caã. Hoje a gente teve um dia maravilhoso. Aras Rancho Stolf, referência em marcha picada aqui em Santa Catarina. Toda a turma que nos acompanha todo domingo. Connect Horse, prazer tê-los aqui. Connect Horse é uma equipe extraordinária em treinamento de cavalo. Todos aqui nos acompanhando na live do Papo do Criador. Pessoal, aguardar só uns minutinhos, o Aras Figueira conectar aqui com a internet do Aras Figueira e já já a gente está junto aqui. É isso aí, o Aras Figueira agora conectou e nós vamos chamar a nossa estrela de hoje. Mas é claro que eu sei que o Aras da Ilha é o Eduardo Gomes. Estamos juntos. Doutor Antônio Santos Silva, boa noite. Boa noite, Guto. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Falar com você eu sempre fico um pouco nervoso. Que isso, amigo. Eu atrapalhando o teu domingo aqui. Mas nós vamos bater hoje a live, a vantagem que a live
Hoje é de um papo descontraído. O cara eleito, o cara mais simpático da raça Manga Machador, aí embaixo na telinha. Um fenômeno na equinocultura, uma referência para todos nós. Antônio, a turma toda vai nos acompanhar. Já entrou aqui a doutora Cristiana Gutierrez, que é nossa assídua aqui no Papo do Criador, né? A nossa dama do Manga Machador, e a Georgina Penacosta, aqui sempre junto. Duas damas, dois espelhos para nós, né, Guto? Duas mulheres exemplo aí da nossa raça, né? A sensibilidade rígida do Manga Machador, elas são exemplo de gestão. Antônio, Exato. obrigado por ter aceito o convite, cara. Eu sei que domingo é um dia dedicado à família, né? E eu sempre tentando atrapalhar um ou outro aqui, pedindo para contribuir de uma forma ou de outra aqui no Papo do Criador. A gente fala aqui para criadores de cavalo, para fazendeiros, para empresários, para gente que não é do cavalo. E a tua história, cara, para quem é do Manga Machador, ela é conhecida. O Aras Figueira, como eu falei agora na introdução da live, já é uma marca hoje. Mas o que é a grande curiosidade que eu acho que todo mundo tem, claro, quem é mais antigo no Manga Machador, eu sou novo de idade, mais antigo na raça, eu vi tu chegando, eu vi a tua ascendência, eu vi os erros e acertos e a tua competência em perseguir o objetivo. Mas como é que é essa história? Para quem não sabe, o Antônio Silva é baiano, é isso? Exato, Guto. Eu sou baiano, sou do sul da Bahia, né? Apesar de não ter vivido muito tempo na Bahia, eu saí da Bahia aí com aproximadamente 5 para 6 anos, né? Filho de retirante, né? Aqueles que saem da Bahia e vai para São Paulo se aventurar, né? Então, a história não muda, né? É um enredo que todo mundo já conhece, né? O pai vai para São Paulo, vai se aventurar, tentar conseguir uma vida melhor para a família, e em seguida leva a mulher, leva os filhos. E aí, com 5 para 6 anos de idade, eu saí da Bahia, de Vitória da Conquista, né? Nasci numa cidade chamada É de Itambé. Vitória da Conquista. Não, eu sou de Itambé. Itambé é a serra entre Vitória da Conquista para descer para Ilhéus, né? Ela fica a cidade fica bem em cima. Eu nasci nessa cidade e a família toda migrou para Vitória da Conquista depois, né? E E aí, depois vieram tentar a sorte na famosa São Paulo. exatamente, eu cheguei em São Paulo com praticamente 6 anos de idade, né? Morei na zona norte de São Paulo, na Vila Maria, um lugar que eu tenho boas lembranças. Cheguei lá, ainda era estrada, as ruas não tinha calçamento, ainda eram ruas de chão, né? Tive o Ô, privilégio Antônio, de morar bem perto do Ayrton mu- Senna. mudar de cidade, mesmo pequeno, seguir a família, ver o pai mudar de cidade, ver se aventurar num estado novo, procurando a vida nova, já é a primeira pegada de empreendedorismo no ser humano. É sair da zona de conforto e buscar um meio melhor de vida, uma situação melhor de vida, já é a primeira vitória como empreendedor, pode ser assim. Exato, para a família, né, para nós, para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, foi um momento de mudança e a gente sentia muita insegurança, mas a gente acompanhou, né? Acompanhamos nosso pai, fomos para lá para ver o que que a gente teria, né? E eu sempre digo, não existe nem erros e nem acerto, né? Mas eu acho que a caminhada, o que ele, né, desenhou para as nossas vidas e principalmente para a minha vida, né? Eu acho que ele estava certo, é onde eu cheguei, né? É isso aí, Começou. eu vou te contar uma coincidência também. Falou a frase que eu sempre falo, eu sou filho de retirante, né? Porque saída. Eu também sou filho de retirante. Eu sou uma mistura de jumento do norte com berbigão na praia. Vou te explicar por quê. O meu pai era de uma cidadezinha do lado de São Luís do Maranhão. Então É, eram 11 irmãos e uma parte da família foi para lá, outra para cá, e esses 11 irmãos migraram o Brasil inteiro. O pai foi parar em Niterói. Foi servir o exército, formou em medicina e aí foi parar em Santa Catarina quando conheceu minha mãe. Então eu sou essa mistura meio louca. O pessoal fica procurando, cidadania italiana, vamos fazer uma cidadania alemã. Eu disse, eu não estou afim de saber minha cidadania, eu sou de Rancho Queimado, eu acho. Então, mas, ô, Antônio, a primeira empreitada foi em Itambé, São Paulo. E tu ficou em São Paulo até a idade adulta. E como é que foi essa vinda para o Rio Grande do Sul?
Na realidade, me criei em São Paulo, né, Guto? Virei, de uma certa maneira, um paulistano, né? Um paulistano. Aos 18 anos de idade, eu fui trabalhar numa empresa, depois de uma trajetória grande, eu comecei a trabalhar muito cedo, fui trabalhar numa empresa de indústria química, né? Uhum. É onde eu iniciei a minha carreira nessa área, né? E tive várias oportunidades dentro dessa empresa. Eu entrei na empresa tipo serviços gerais, como é que a gente fala, o chão de fábrica mesmo, Chão né? de fábrica, né? E quando eu me desliguei da empresa, eu já era diretor-geral dessa empresa no Rio Grande do Sul. Cuidava das unidades do Rio Grande do Sul. Antônio, tu não entrou nem com essa história de estagiário, nem trainee, entrou como chão de fábrica mesmo, varrendo o chão. Chão de fábrica, varrendo mesmo, pegando a vassoura e varrendo o chão de fábrica mesmo. Ó, o pessoal tá te dando boa noite, Paulinho Charola, JK, fala Rubunei, o pessoal te dando boa noite. Antônio, eu sempre gosto de falar na empresa e eu acredito que a tua história de vida pode atestar isso antes da gente chegar na fase do Rio Grande do Sul, mas às vezes o cara entra pela porta da empresa, do grande empreendimento, pelo primeiro serviço e ele acha que ele vai ficar ali o tempo todo. Eu acho que o importante, a primeira coisa é entrar pela porta de maneira correta. Às vezes não é pela porta certa, mas entrar pela porta de maneira correta e nunca deixar de perseguir um objetivo final. É isso que te fez crescer dentro da empresa? Exato, Guto. Eu tenho uma historiazinha que ela nunca sai da minha memória, né? Estamos aqui Eu, para ouvir. eu passei por várias empresas, inclusive eu trabalhei na empresa de transporte coletivo do estado de São Paulo, a CMTC, né? A Que antiga CMTC. legal. Fui cobrador de ônibus, né? Nessa empresa, menor de idade, e trabalhava como cobrador de ônibus. E uma vida. Com que idade, Antônio? Eu tinha, acho que 14 para 15 anos quando eu trabalhei nessa empresa, né? E sempre procurando, queria crescer, eu queria melhorar, né? E quando eu entrei nessa indústria química, eu te confesso que a minha ideia era assim, ó, poxa vida, a vida aqui em São Paulo é tão dura, né? Eu vou arrumei um emprego, vou fazer um pé de meia aqui, vou ver se eu consigo dar uma levantada. E eu estou pensando, acho que eu vou voltar para a Bahia. Tem toda a família lá, eu acho que a vida lá vai ser mais fácil, vai ser melhor para mim. Eu não vou ter que carregar tanto peso que nem eu carrego aqui em São Paulo, né? A minha A família ideia, primeiro plano, então, era retornar para a Vitória da Conquista. é aquela ideia de trabalhar um período ali, né, conseguir ganhar um dinheirinho, fazer uma poupança e voltar e se aventurar de novo na cidade, no teu estado natal, né? Uhum. Mas quando eu entrei e eu me apaixonei pelo trabalho e eu tive a felicidade de ter pessoas boas junto comigo, trabalhava na época da mesma idade e tinha um americano também que ele estava no Brasil implantando um desenvolvimento na área química, né? E com muita paciência comigo, né? A gente acabou criando uma amizade. Ele achou que eu tinha potencial e que ele queria me ensinar, né? O que ele sabia, né? Na vida é importante a gente encontrar pessoas boas que acreditam na gente, né? Exato. Exato. Esse é um cara que eu nunca vou esquecer na minha vida. Esse cara ficou eternizado na minha vida. O Jerry era uma pessoa assim extraordinária, um americano do Texas que eu nunca tinha tido um contato assim tão direto, né? E ele foi Uhum. uma pessoa que me abraçou e falou assim, não, tu tem potencial, tu compra um dicionário de inglês que tu não sabe falar inglês, porque a gente precisa se comunicar e eu quero te ensinar, né? E durante muito tempo eu trabalhei com ele, né? E chegou um período que o visto do Diário venceu no Brasil, ele tinha que voltar para os Estados Unidos para poder renovar, né? Uhum. E quando ele retornou para os Estados Unidos para renovar o visto, ele não conseguiu fazer a renovação e não conseguiu retornar para o Brasil, né? Entendi. E a empresa ficou, de uma certa maneira, sem o seu técnico principal. Mas, ô E Antônio, tu conheceu o americano depois, tu saiu do chão de fábrica e conheceu ele ou... não, eu estava no chão de fábrica e eu dava uma acelerada no que eu fazia para poder me encostar perto dele e aprender o que ele fazia, que eu achava fascinante, sabe?
As pessoas, Antônio, acham que as coisas são por acaso, mas não é só isso. O cara só viu teu potencial porque tu dava essa acelerada, só tem um cara querendo colar em mim para aprender. Exato. E ele pegou e, com muita tranquilidade, ele falou para o presidente da empresa que, pelo fato dele não retornar, mas que existiam pessoas dentro da empresa com muita capacidade para poder assumir e tocar o que for Uhum. necessário, e ele me indicou para ficar na área de laboratório, na área de desenvolvimento, que era a área que ele fazia lá, né? Aí ele fosse indicado por esse cara que acreditou em ti, que viu o teu potencial para dar. Esse foi o começo do rumozinho Esse, na química, então. esse foi o meu começo. Deixa eu interromper a tua história de vida, porque a gente vai ligando as coisas. E, Antônio, tu é um cara que eu sou testemunha disso. Eu, no final da live, eu quero dar um depoimento, mas eu sou testemunha que tu é um cara que tu acredita nas pessoas. Mesmo, eu acho que o teu lema sempre foi investir em pessoas. Eu vejo como tu trata a tua equipe, seja do Aras, o teu entorno familiar, a gente da Mota Tchepari que presta serviço para ti. Tu sempre dá um voto de confiança, uma carta branca e uma responsabilidade. Talvez essa característica seja relembrando esse primeiro voto de confiança que tu recebeu. As pessoas precisam ter uma oportunidade para dar esse passo maior sempre. Essa é uma característica tua? Eu acho que sim, Guto. Eu acho que foi o primeiro ensinamento que eu tive na minha vida, foi esse, né? Essa atitude do Kelly comigo foi como se ele estivesse falando para mim, ó, a vida é assim que a gente tem que ser e é assim que a gente deve tratar as pessoas, né? Eu retornei do Ceará sexta-feira à noite, né? Tive muitas reuniões. Eu tenho dois diretores lá que estão se aposentando, né? A gente até estava fazendo uma retrospectiva, um deles, que é da área industrial, já está trabalhando comigo há 32 anos, quase, o outro com mais de 20 anos, né? E a gente estava conversando todo esse período que nós passamos agora, de pandemia, toda essa situação, a gente com fábrica fechada, né, totalmente parado, sem faturamento, e eu sempre conversando com o meu pessoal de RH, conversando com meus diretores, sempre comentava assim, ó, gente, a última atitude, a última coisa que nós vamos fazer vai ser demitir, né? Em todos os momentos nós vamos tentar resolver a situação, vamos tentar ajustar toda essa situação. Para mim isso é uma coisa que é um momento, ela vai passar, mas eu quero preservar. A gente tem que O preservar. Homero, Antônio, o Homero, que é empresário, teu amigo Homero aqui da cidade, todo empresário que às vezes vem falar aqui com a gente, eu vejo que tem a mesma característica. Tem como maior patrimônio do seu negócio, não o negócio, não o que produz ou o que presta, mas as pessoas. E todo cara que passou bem nessa fase 2020 fala o que tu veio falar, que a última atitude que nós vamos ter vai ser demitir, as pessoas são a nossa pulsação do negócio, né? Exato. Eu fiquei mais de 4 meses com a fábrica parada, totalmente parada, sem poder nem sequer entrar nela, né? Ficou isolada e tudo, né? E nós conseguimos passar, retomamos, estamos a pleno vapor, mas para mim o meu patrimônio maior realmente eram as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que tocam o negócio comigo, né? Elas são o patrimônio mais importante em toda a retomada que a gente tiver que fazer. Se não tiver elas, a gente não se levanta. E, Antônio, olha como as pessoas reconhecem, né? A Adriana Leal, que faz parte da tua equipe, do Aras Figueira, para quem está nos assistindo, o Aras Figueira, os Aras, hoje em dia, eles têm vários prestadores de serviços, internos e externos. A Adriana Leal, ela é uma pessoa que presta serviço na parte burocrática dos cavalos. Já teve aqui na live. Ela escreveu, verdade, Sim. Guto. Senhor Antônio, melhor pessoa. Tem muita alegria de fazer parte da equipe Figueira. Sempre acreditou no meu trabalho. É necessário que alguém E sempre acredite na gente, né, Antônio, para dar um passo maior, né? uma pessoa super competente, claro, como tem vários profissionais aí no mercado que a gente reconhece competência, e a Adriana é uma pessoa que eu admiro muito, faz um trabalho muito sério, né? Ela se mata pela gente. Totalmente, totalmente. É. Super, super competente. Acho que essa é a palavra para a Adriana. Antônio, e aí esse americano, bendito americano, te viu no chão de fábrica, não só te viu,
tu dava uma varrida mais rápida, acelerada mais rápido, terminava o serviço mais cedo para aprender. Comprou o dicionário? Não chegou a comprar o dicionário? Comprei e corria para o laboratório para passar minhas últimas horas que eu tinha de trabalho do dia, né? Tudo estava tudo em dia, tudo ok. Eu ia lá para o laboratório para ficar acompanhando ele, né? E aí o homem foi para os Estados Unidos, não renovou o visto dele, tinha um cara de confiança aqui, tal de Antônio Santos Silva, que um dia ia ser dono do Galã do Expoente. Ele já devia estar prevendo alguma coisa do gênero, alguma coisa. E lá do laboratório, sem um americano, para onde é que foi a tua estrada? Guto, foi muito interessante porque eu fiquei no laboratório, na época eu fui promovido como auxiliar de laboratório, né? E essa carreira minha dentro dessa empresa foi muito gratificante, para mim foi um aprendizado assim para a minha vida, né? E eu passei depois como colorista desse laboratório, depois passei como supervisor, cheguei a gerente, depois fui a gerente geral da unidade, chegando ao cargo de diretor, né? Antônio, o Tem uma segredo para história se muito... promover, o segredo para ser promovido por um patrão, vamos usar uma analogia, é sempre varrer mais rápido e mais cedo? É sempre varrer mais rápido e mais cedo e com muita competência. Eu acho que é você se dedicar e é você, né, fazer aquilo que você gosta e de uma maneira que ela seja agradável, né? Eu sempre comento assim, eu acho que eu jamais trabalharia num lugar onde aquilo não me trouxesse satisfação, né? E trabalhar nessa empresa me trouxe muita satisfação, O né? Me segundo dava, passo, era o, muito, seg- o eu não segundo me passo é cansei. acordar com vontade de trabalhar, Antônio. Tem que ser gratificante e glorificante. É isso? Ela levantar e estar disposto, não, está na hora, eu quero ir, né? Eu não me lembro, assim, ó, durante minha carreira eu trabalhei quase 13 anos nessa empresa, né? E eu acho que eu tive poucas faltas. Não me lembro, assim, de faltar, a não ser por algum problema de saúde ou algo muito grave, né? Mas é uma coisa assim, é como você, poxa, eu levanto de manhã, se eu não for para lá, vai faltar alguma coisa na minha vida. Aquilo para mim era satisfatório mesmo. E aí foi subindo, subindo, fazendo o trabalho como tinha que ser, sendo exemplo, já reconhecendo alguém. E aí a bifurcação foi para onde? Ô, Guto, chegou no ponto que, quando eu cheguei ao cargo de diretor, eu fiquei durante quase 4 anos como diretor da empresa, né? E eu sempre gostei muito da área técnica, da área de desenvolvimento, da área industrial, né? E eu cheguei ao ponto que eu vi que eu não estava tão feliz no que eu estava fazendo como um diretor, como um burocrata, né? Participar de reuniões, preencher relatórios, esse tipo de coisa. E eu cheguei para o nosso presidente e fui pedir demissão para ele, né? E ele falou assim, ele não admitiu de maneira alguma que eu estava fazendo aquilo. Ele falou para mim, não, tu tá errado, o que que tu tá pensando? Eu falei, não. Enlouqueceu? Ele falou, não, mas você ainda tem muito que crescer dentro da empresa. Eu falei, ele era um judeu, né? Eu falei, Albino, eu não tenho mais aonde chegar dentro da empresa. Eu já tive a minha contribuição aqui dentro, eu já cheguei aonde eu deveria chegar, eu acho que eu já tive a minha contribuição aqui dentro. E para sair da onde eu estou hoje, o único cargo que eu teria para alcançar seria o cargo de presidente. Esse cargo te pertence, esse cargo jamais eu vou me enxergar, Nossa. porque pela admiração que eu tinha por ele, e foi uma pessoa que eu aprendi muito, 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 muito mesmo, né? Como empresário, eu devo muito a ele, né? A maneira de administrar tudo, a maneira de me relacionar com pessoas, devo muito a ele, né? E aí ele Que, falou, então tá, se você está falando isso, o que é que tu vai fazer? Eu falei, vou fazer o que eu sei fazer, né? Continuar na área química, né? Pô, mas quanto tempo eu tenho? Eu falei, o tempo que você precisar para tu poder deu o te tempo que ele pegar. precisasse. O tempo que ele precisasse, eu devia isso a ele, pelas oportunidades que ele me deu, né? E o sangue de empreendedor correndo nas veias, a vontade de seguir adiante. Aqui até agora a gente eu gosto de aprender lições, Antônio, de ouvir uma sabedoria, porque a gente aprendeu que
entrar pela porta da frente pela maneira correta, mas varrendo rápido e direito é o jeito de ser promovido. Colar em pessoas que nos ensinem e investir em pessoas é o segredo de uma boa parte do sucesso da vida. E a tal da gratidão, na hora de uma reunião tensa dessa, falar para a pessoa, eu devo e você é o meu exemplo, eu não vou tomar o teu lugar, é a lealdade do ser humano. Essas são as 3 primeiras lições que eu acho que eu posso dizer aqui numa live. Se alguém hoje quiser empreender, melhorar de vida, escute o Antônio Santos Silva, porque em termos de experiência pessoal, pessoalidade, essas 3 características a gente sempre encontra em pessoas de sucesso. A gratidão não deixou de acontecer em nenhum momento para aqueles que te ensinaram. Guto, essa é uma palavra que a minha esposa, né, a minha companheira, a Andrea, sempre usa, né? Ela acabou de escrever, por isso tudo que eu admiro tanto. Eu sinto muito orgulho. A Andrea usa muito a palavra gratidão e ela fala sempre: gratidão não é uma coisa que se perde com o tempo, né? Gratidão é uma coisa que você tem dentro de você e você vai carregar isso pro resto da tua vida. E tem que ser exercitado e não falado ao vento, tem que ser exercitado, que eu digo, na prática, né? Na hora de reconhecer, tem que ser prático. Através de atitudes. Eu falo que não é o falar, né? É a maneira como você se comporta, é a maneira como você age com as outras pessoas, e é isso que você mostra. É isso aí, Antônio. Isso aí é um grande ensinamento. Às vezes hoje as pessoas, né, tá na moda falar eu sou grato, hashtag eu sou grato, mas o importante é essa gratidão vir de dentro da gente, é exercitar isso diariamente e reconhecer aqueles que nos fizeram bem. Isso eu acho extraordinário. A Andrea, Exato. a Andrea e mais uma legião de fãs de um tal de Mangalaga Machador reconhece isso em ti. E tu saiu da mesa do homem, falou que ia dar para ele o tempo que ele precisasse, e aí o sangue de empreendedor ferveu. O cara que saiu lá de Vitória da Conquista estava meio inquieto. Eu tava louco para cair no mercado e criar o meu negócio, né? E iniciar novos desafios, sabe? Louco por isso. Esse processo todo, Guto, demorou um ano até que ele se convencesse que realmente eu ia me desligar da empresa. Foi um ano que eu continuei ainda e sempre falava com ele: Albino, e aí, já escolheu alguém? Quem é que você vai mandar para ficar junto comigo, para me fazer repassar todas as atividades, todos os esclarecimentos, né? Foi um ano. E no dia de eu me desligar, ele ainda sentou na mesa e falou para mim: tu tem certeza? Tu tem Aí eu falei, certeza que tu vai? né, a gente estava sentado dentro da minha sala, né? E ele falou: não, porque se você não quiser, nós vamos lá e dispensamos a reunião e continua tudo igual. Eu falei: tu tá louco? Vamos para a reunião lá que nós vamos apresentar o cara que O vai me novo imediato. substituir, o novo imediato. E aí fomos para essa reunião e partiu no mundo daí. E partir no mundo. Aí eu saí dali, né? Depois desse dia, resolvi descansar. Eu vim para Santa Catarina, vim para Florianópolis, que é o lugar que eu sempre fui apaixonado, né? Falei: vou descansar uns dias e depois vou voltar e regaçar as mangas. Não tem jeito de ser diferente, né, Antônio? Seja em época boa, época ruim, não tem jeito se não for arregaçando a manga. Exato. Tem alguma E solução diferente do que trabalhar na vida? Não tem, né, amigo? não tem, Guto. Mas aí iniciei a minha empresa, início muito difícil, né? Tu começar um negócio do nada e só com teu conhecimento e relacionamento, né? Tu começou a empresa que é hoje. Comecei a empresa que é Tu hoje, começou a empresa. né? Ô, Antônio, e conta uma novidade para a turma, que né, às vezes nem todos sabem, a gente que é empreendedor, que empreende, o cara vê a empresa bem postado, o cara hoje com uma carreira empresarial já, e todo mundo acha que nasce assim. Tem que contar essa novidade. Nem, o começo é impossível. Eu te confesso que teve momentos no início da empresa que eu me deparava com determinadas situações de apertos gerais, né? E eu Certeza. falava: o que eu fiz da minha vida? Eu tinha um emprego, né, bem remunerado,
E uma segurança, né? E eu larguei tudo aquilo ali para aventurar. E de vez em quando bate aquela insegurança, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Mas o foco, o objetivo era um só, fazer aquilo dar certo. Fazer aquilo dar certo. Não, vamos olhar para frente e vamos tocar. Antônio, sabe qual que era a diferença agora? A vassoura era tua, tu não podia largar ela, cara. E tinha que usar com cuidado, que ela não poderia desgastar, né? Não podia quebrar, né? E outra coisa, tinha que arrumar mais gente para ajudar a varrer. Tá? Sensacional. E aí fundou a empresa foi fundada no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. A empresa foi fundada no Rio Grande do Sul. Né? A gente vai completar agora, se não me engano, em 2001, a gente completa 30 anos de empresa. Então tu saiu tu comunicou a saída lá com a empresa há mais ou menos 32 anos atrás. Teve um ano de desmame lá. Exato, exato. Cara, que coragem de tomar uma decisão dessa. Assim, não adianta o pessoal achar que o cara monta um negócio fantástico dia para noite. Todo mundo passa pelo problema de fluxo de caixa, todo mundo acha que vai quebrar amanhã, todo mundo precisa de crédito para começar. Ninguém começa do dia para a noite achando que o dinheiro cai na conta e tem que ter uma coragem sensacional. Antônio, eu acredito, né? Eu vejo isso hoje no Aras, nós já vamos entrar no Aras, mas a empresa foi a mesma filosofia, investindo em pessoas de lá o tempo todo e reconhecendo aqueles que estavam, reconhecendo os Antônios no meio do caminho, é isso? O tempo todo, Guto, o tempo todo, nós hoje, pelo menos no mercado brasileiro, hoje nós somos, né, líder de mercado, nós somos, no nosso segmento de mercado, hoje, com certeza, no segmento de calçado nós somos líder absoluto, e no mercado geral nós somos hoje o terceiro maior fabricante do Brasil, né? Só perdemos para multinacionais. Sensacional. Antônio, foi aquela coragem de dar aquele passo fora da linha que te trouxe para ser líder de mercado e ter essa história de sucesso. E na empresa hoje, alguém seguiu, tu viu alguém, ou tu conseguiu investir em alguém que entrou também lá no chão de fábrica e foi crescendo na empresa? Teve esse exemplo também? Tem, Guto. Eu tenho hoje o nosso corpo operacional hoje são pessoas que estão com a gente aí, né? Essa última reunião que eu tive agora lá no Ceará, com a aposentadoria do nosso diretor industrial e do nosso diretor administrativo, Então, desde o e começo? então desde o começo nós Tu falou 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, o nosso diretor administrativo e o diretor, que é uma mulher, né, nossa diretora industrial, que nem eu disse, está comigo, trabalhando comigo há 32 anos e está na empresa há quase 30 anos. Né? Então, sensacional. eu Antônio, falei para eles, é justo, né? pessoal está perguntando qual é o nome da empresa, eu vou te deixar apresentar. Eu não quis. Vou deixar o senhor, o CEO da empresa, o fundador. O pessoal está perguntando qual é a empresa, que essa é a verdadeira história de zero ao topo. A nossa empresa se chama Beplast, né? Beplast porque por conta do plástico, do polímero, né? E nós produzimos materiais, né? São pigmentos, corantes para a coloração de polímeros, né? A gente atende em todos os segmentos de polímero, desde a automobilística, utensílios domésticos, calçado, eletroeletrônico, agricultura. A gente Onde, abrange praticamente um universo bem grande. onde houver coloração de polímero, a Beplast está com um dedinho lá dentro. Nós somos especialistas em desenvolvimento de cores. E aquele frio na barriga que deu na reunião com o seu Albino, hoje o frio na barriga é ver o trabalho feito e olhar para trás é bom, né, Antônio? Olhar para trás é muito bom e nos ensina, né, Guto? Nos prepara para o futuro, né? O cara sair com 5 anos de idade de Vitória da Conquista, dava para imaginar aquela época, não sei, qual a tua primeira, a última lembrança de criança, antes de tu entrar na escola. Eu vou te contar, quando eu era menino, que eu ia para a escola, eu gostava muito de caminhãozinho, eu e um amigo meu, chamava o Thiago, a gente dizia que ia ser caminhoneiro, era o primeiro sonho era ser caminhoneiro, né?
Mas a tua primeira lembrança como criança, será que dava para imaginar um dia eu vou estar no Rio Grande do Sul, vou ser dono de empresa, não? Não, Guto, porque eu tinha o mesmo sonho que você. Eu queria ser motorista, eu ia ser caminhoneiro. Eu, quando criança, eu sempre sonhava que eu queria ser motorista, eu vou ser caminhoneiro. E outra, eu queria ter 11 filhos, né? Eu queria ter um time. A minha bisavó, a avó do meu pai, teve 13 filhos. A minha avó teve 13 filhos. Eu falei, eu tenho que ter 11, pelo menos. É. Sensacional, cara, sensacional. Antônio, saiu da Bahia, foi para São Paulo, viveu a dureza da tal da cidade grande, né? Vamos chamar assim, da tal da cidade grande. Pensou em voltar para a Vitória da Conquista, entrou no chão de fábrica, varreu, conheceu um cara bom, investiu em ti, subiu na empresa. Quando estava tudo bom, ganhando um bom salário, já juntando aquele dinheirinho para ir no cinema, comprar um carrinho zero, um golzinho GTS da época, né? Um Opalinha, hein? Já, pô, Um, agora tá tudo. um Voyage. Um Voyagezinho. O Antônio gosta de carro também. Naquela época, não, agora vou largar o transporte. Aí o cara inventa de sair, pedir demissão e montar a porra de uma empresa que não sabia o que ia ser. E ela se torna a líder nacional em pigmentação de polímeros, disputa com multinacionais. O cara não perde a simplicidade porque ele é reconhecido nacionalmente como o cara mais gente boa, e muito está explicado nessa live, de um tal de Manga Larga Machador. Como é que esse tal de Manga Larga Machador, esse bicho de quatro patas, grande, entrou na tua vida? E porque todo mundo conhecia até hoje o Antônio do Figueira. Eu queria que conhecesse o Antônio Retireiro agora. Como é que é essa história do Mangalarga Machador, cara? Isso já foi no Rio Grande do Sul. Guto, eu acho que o cavalo ele sempre teve presente na minha vida de uma maneira indireta, né? Inconsciente. Eu acho que ele sempre teve presente na minha vida. Às vezes, eu cheguei a perguntar para minha mãe se era verídica a história de que quando eu nasci, o meu avô me deu de presente um cavalo. Sério? Eu cheguei a perguntar várias vezes porque essa história ficou muito tempo na minha cabeça, que meu avô tinha me dado um cavalo de presente e que o meu pai depois pegou esse cavalo e vendeu, né? Acabou. Mesmo porque, se eu parar para pensar, onde é que ele ia colocar um cavalo, né? Onde é que a gente ia ter condição? E ele pegou e vendeu esse cavalo. E essa história ficou muito tempo na minha cabeça. Mas ela ficou adormecida, acho que na minha infância, né? No E quando eu cheguei no subconsciente. Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, o gaúcho, a relação do gaúcho com o cavalo, com o campo, né? A E tradição eu conheci forte muito gaúcha, né? esporte, né? E aí eu tive o prazer de conhecer o cavalo crioulo e começar a participar finais de semana, de cavalgada com a turma, né? Sensacional, cara. O primeiro E contato teu foi com o cavalo crioulo, então. foi com o cavalo crioulo, né? Para quem não sabe, para E quem está acompanhando, o Antônio saiu de São Paulo e foi para o Rio Grande do Sul empreender. E o Rio Grande do Sul é uma terra característica de uma raça de cavalo, que é o cavalo crioulo, que como o cavalo crioulo é o pet do gaúcho. Eu acho que todo gaúcho tem alguma relação com o cavalo crioulo, com a tradição gaúcha, né, Antônio? é aquela imagem, né? É difícil você enxergar um gaúcho e não enxergar o O crioulo cavalo crioulo. compondo junto com ele, né? E a gente fazia cavalgadas, eu adorava aquilo ali, só que era uma cavalgada, depois a gente sentia, né? Porque era agradável pelo prazer de estar fazendo aquilo, mas fisicamente tu sentia depois um certo cansaço, um tempo para poder se... Por ser um cavalo de trote, que é um cavalo de competição, Exato, outro. exato. E um amigo meu comentou comigo, olha, tem um cavalo aí que é próprio para cavalgada, que o pessoal está começando a usar e tal. E algumas vezes ele falou comigo. Aí um dia eu falei para ele, tá, e que cavalo que é esse? Ele falou assim, não, eu trabalho numa empresa, né? E o meu patrão cria esse cavalo. Aí eu falei, marca lá, vamos lá, quero ir lá conhecer esse cavalo, né? Conhecer o tal do cavalo. Conhecer o tal do cavalo. Aí eu conheci, fui lá no Marcelo Fleck,
No Aras Textor. no Aras Textor, né, que era ele e o Plínio junto na época. Os irmãos são criadores de cavalo Mangalarga Machador no Rio Grande do Sul. Tá? E aí cheguei lá e essa pessoa me apresentou a ele, trouxe os cavalos, né? Mostrou, eu achei os cavalos muito bonitos e gostei. Falei assim, eu gostaria de comprar, comecei a negociar com ele e comprei na época, se eu não me engano, acho que foi 6 animais que eu comprei. 6 animais? E perguntei para ele, como é que eu faço para levar esses cavalos? Eu tinha um sítio na Serra Gaúcha, né? Uhum. Aí ele falou, não, eu levo para você, eu te entrego lá, eu mando entregar lá no teu Na sítio, propriedade. na propriedade. E aí chegou, quando chegou esses cavalos, eu marquei com a turma, vamos sair para experimentar, vamos fazer cavalgada, né? E foi uma festa para nós, aqueles 6 cavalos. Aí foi tão bom que aí a turma começou a gostar e eu falei, poxa, eu vou trazer mais cavalos para cá, desses aí, para a gente poder fazer as nossas cavalgadas. Antônio, que sabedoria do teu avô, cara. Hã? Se a gente De puder. Se aproveitar a essa... gente. Hein, Antônio? Se a gente pudesse, se um dia tivesse a chance de a gente sentar com ele em algum lugar desse planeta, né? Desse mundo, e dizer assim: olha, lembra aquele cavalo? Aquele cavalo talvez tenha sido o antecessor do Galante do Expoente, Antônio. Hã? É, E, é ó, verdade. e Verdade. olha, e olha outra coisa, isso que eu sempre falo, criador de cavalo, ele não é pedestre, criador de cavalo, ele monta cavalo. É, E o Aras Figueira, ele é feito de um cara que criou cavalo montando cavalo. montando cavalo. E é uma história até um pouco engraçada, às vezes eu me cobro por isso, né? Porque antes de ser criador, a gente era muito usuário, né? E hoje a gente usa menos, né? E cria mais, né? Eu gostaria muito mais de estar aproveitando muito mais os nossos cavalos que a gente faz lá e infelizmente, né, pela nossa rotina no dia a dia e hoje mais ainda a gente morando em Florianópolis, e o Aras está no Rio Grande do Sul, né, a gente não aproveita tanto, né. Eu ultimamente eu monto muito no lúcido, né. Eu falo que dos Um animais. cavalo, o Lúcio da Figueira, pessoal, é um tal de cavalo. Agora deixa eu falar um negócio. O Antônio, que ele é um cara meio inquieto, ele não satisfeito com comprar os cavalos de sela para ir na cavalgada, este maluco, né? Aquele cara lá do chão de fábrica, resolveu criar um negócio chamado Aras Figueira. O que é esse tal de Aras Figueira? O Antônio chegou, comprou animais de pista, competindo, e falou: não, esse cara não vai criar cavalo. Esse cara não vai criar cavalo. E para quem não sabe, quem cria cavalo, a maior satisfação de um criador de cavalo, entre outras tantos, é ter o seu reprodutor ou a sua reprodutriz como grande campeão da raça, no pódio mais alto da nossa raça, que é ser grande campeão da raça, na gameleira. E o tal do empreendedor Antônio Santos Silva começou a criar um negócio chamado Aras Figueira, que hoje é uma empresa, por isso ele falou que ele não aproveita tanto, porque hoje o Aras Figueira é uma empresa capitaneada pelo Renatinho, que está nos acompanhando a live, por toda a equipe que está junto. Tem Pelo como André, o André está muito à frente do Aras o também, né? André, tem como primeira dama a dona Andréia, que nós já vamos falar sobre ela, nós vamos falar sobre a família, mas o tal de Antônio, inquieto, o cara que estava tudo bem, quase comprando o Voyagezinho lá, pediu demissão do emprego e ele não é satisfeito. Ele pegou e montou o Aras Figueira e nasceu um tal de Lúcio da Figueira, que foi grande campeão nacional da raça, e certamente teu avô está te vendo hoje montar um grande campeão nacional da raça. Conta para nós, Antônio, como é que foi a história de empreendedorismo no Figueira? O que tu trouxe lá das empresas para o Figueira? Ô, Guto, eu acho que eu não fui muito diferente de uma grande maioria dos criadores, né? Começou a comprar, se entusiasmar, né? E criei um volume alto de animais. Num determinado momento, eu realmente resolvi que eu queria ser criador, que eu queria levar isso a sério, né? E contratei, na época, 2 caras, né? Um técnico e um pouco mais comercial, conhece cavalo, mas ele tem a veia dele mais para o lado comercial, que foi o Luquinha e o Jeff. E pedi para Falecido eles fazerem uma Louquinha. avaliação, falecido Luquinha. Pedi para eles fazerem uma avaliação que eu tinha em casa e que a gente iria montar um projeto realmente de criação.
E Antônio, aí deixa eu só te interromper um segundinho, que a doutora Cristina Gutierrez, que é proprietária do Aras Morada Nova, falou uma coisa que é o que você está falando. A gente tem que montar nos nossos campeões, né, Renatinho? Se referindo ao Renatinho. Deve ser uma satisfação gigantesca o cara criar um cavalo e dizer assim, não, esse cavalo agora já fui grande campeão nacional da raça, campeão dos campeões, agora quem monta sou eu. Nem a peãozada vai montar agora. e também para nós é uma referência. Nós temos que montar, nós temos que entender por que o nosso animal ganhou, né? Temos que E a entender por gente, que. melhoramento da raça, a gente sempre está procurando cada vez mais evoluir os nossos animais. E como é que você vai saber se você montar ele para experimentar, né? Exatamente. Só pode opinar aquilo que a gente sabe fazer ou que a gente experimentou com bastante qualidade. Antônio, e aí começou a história do Figueira com esses dois técnicos, e aí foi indo, perseguindo. Sempre, eu acho que tem uma história muito paralela aí. O teu foco na empresa é mais que tu colocou na empresa para tornar a Beplast como líder hoje, acabou de falar que hoje ela é líder de mercado no segmento. Isso também foi aplicado no Aras. Não queria ter só o Aras da criação de cavalo. Tu focou como na empresa também? Focamos num determinado momento, nós tivemos aí no meio dessa trajetória, né, que foi a perda do Luquinha. O Luquinha era a pessoa que praticamente tomava a frente do Aras, É a né, que me referência orientava do Aras. e cuidava realmente de tudo, né. Então eu tinha uma certa tranquilidade, não me preocupava muito como é que deveria andar, e no determinado momento a gente teve isso interrompido com a perda dele, né. Cheguei realmente a pensar em parar na época, né? E depois eu tive a ajuda de outras pessoas, eu tive pessoas que realmente vieram para o nosso lado e nos orientaram e pediram que a gente não parasse, né? Sou eternamente grato a uma pessoa. Às vezes eu comento que a nossa raça é um pouco ingrata com relação a isso, a confundir o que é uma pessoa que quer te ajudar, uma amizade, né? E eu cito sempre o nome dessa pessoa porque realmente eu sou testemunho que se não fosse ele eu teria parado de criar assim. Foi o Aloysio Maciel. O É, Aloysio eu foi sei. com a perda do Luquinha, ele veio, pegou na minha mão e falou: não, tu não vai parar, nós vamos dar um jeito. Nós vamos procurar alguém para poder te Te ajudar a orientar tocar, mas tu não pode. Exato. Né? como, E aí como na foi quando. empresa, como na empresa que a gente tem na nossa empresa, também o começo foi difícil e teve os momentos de duvidar do próprio objetivo. Exato, exato. Né? E como é que faz, Antônio, quando a gente conta para a turma, independente de ser do Aras na empresa ou qualquer, quando a gente duvida da gente mesmo, como é que faz para dar um passo e não tomar desistência na hora? O que leva o ser humano a, pô, duvidei de mim, como é que eu vou adiante? A persistência, né, Guto? Eu acho que é hora de você ficar sozinho contigo mesmo e repensar, né? É como se você te pegasse o livro da tua vida e começar a folhear ele e enxergar realmente o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer e tomar as tuas decisões, né? E o Aras Figueira é o sucesso que é hoje porque nós tomamos as decisões certas, né? Eu tive conselhos de várias pessoas, eu tive apoio de várias pessoas, né? A Andrea sempre me apoiou. O caso do Galante é um exemplo disso, né? O Quem quanto que é a a Andrea. Andréia, Antônio? Conta para quem está ouvindo. Quem que é a dona Andréia? Quem que é a dona Andréia? Quem que é a família Figueira? Eu queria saber agora. Tem uma tal de dona Andréia que está escrevendo, que te admira, que você é um cara muito bacana, que é lindo, que é isso, que é aquilo. E ela fala, quem que é a dona Andréia? Eu queria saber. A dona André é aquela pessoa que vive do meu lado no dia a dia, é a que me puxa a orelha, é a que dá bronca, é a que me dá carinho, é a que diz que eu estou certo, é a que aponta o dedo para mim e diz tu tá errado, repensa, né? E eu enfrento, eu vou para cima dela, né? E daqui a pouco tu bate tudo, né? Mas ela é peça importantíssima nessa história toda.
E a dona Andréia, então, ela é a dona da pensão do Aras Figueira e ela faz, pessoal, para quem está nos ouvindo aqui, ela faz um trabalho extraordinário que eu já vou deixar o convite para ela com o Jason, nós estamos agendando, que é a Andréia tem que vir no momento correto, porque a Andréia tem um papel maravilhoso. Ela capitania um projeto chamado Marchadores pela Vida, além de ela dar os puxões de orelha nesse cara inquieto chamado Antônio Santos Silva. Ela tem um coração do tamanho do mundo, porque ela capitaneou um projeto que hoje é exemplo para todos nós, onde a raça Mangalaga Machador consegue fazer uma série de doações através de faturamento, etc., para instituições que têm necessidade de criança, tratamento de câncer, tratamento dependente de químicos e uma série de coisas. Então, essa dona Andréia, além de ela ser a primeira dama do Figueira, ela tem um coração gigantesco. Gigantesco e preocupado com as pessoas, né, Guto? Assim, ó, eu sempre procurei, dentro da medida do possível, ajudar as pessoas, levar, que eu vim de uma família muito humilde, né, e graças a Deus eu acho que eu fui beneficiado, eu falo assim, Deus sempre me compensou de uma maneira muito, muito, muito além do que eu precisava, e eu sempre quis repassar aquilo que Deus me deu, que eu acho que era a vontade dele, repassar isso para os outros e promover para os outros também uma condição um pouco melhor. E a Fala Andréa, para na a minha turma, vida, Antônio. ela Fala para a turma, Antônio. Exercer a gratidão, né? exercer a Exercer a gratidão, exato. gratidão. Exercer a E a Andréa gratidão. desenvolve um projeto no qual eu sou muito orgulhoso de ver ela fazer, a maneira como é que ela se empenha, a maneira como é que ela se dedica a isso, sabe? E eu me enxergo nela nesse trabalho que ela faz, né? E sempre vou apoiar, ela sabe disso, né? Não tem limite para o que ela quer fazer. Eu acho que quando a gente faz as coisas com fé e com boa vontade, quando a gente dá aos outros, Deus está sempre junto com a gente. Sempre nos dando a mão. Mas eu acho que tu não te enxerga nela só nesse trabalho, não. Eu acho que tu te enxerga nela 100%, amigo. Porque vocês são um casal maravilhoso que Todo nos ensinam bastante. E tem um tal de Toninho e tem um tal de André aí nessa história também, não tem? o André é meu braço direito, ele e o Renato, direito, esquerdo, né? Os dois. O André é uma pessoa super dedicada, né? Eu tenho o privilégio de ter ele como parceiro, né? E me apoiando dentro do cavalo e correndo atrás e fazendo tudo que é preciso para poder o Aras Figueira tá em evidência, cuidando, né, preocupado com tudo, né? E o Toninho, que nós estamos ainda, está na fase ainda de adolescência, mas curte cavalo, quando está no meio do cavalo ele está feliz, né? Ô, Antônio, E logo o André já ganhou uma baia própria. O Toninho tá no cabresto ainda, nós estamos cabresteando ainda, né? tá este ano, tá cabendo. Antônio, e me diz uma coisa: lá na empresa foi fundamental investir em pessoas, e eu queria jogar isso lá para o Horas Figueira agora. Já deixar aqui o beijo nosso da Mota Etchepare para a dona Andréia, mas ela vai nos dar licença. Eu queria falar do Horas Figueira. O Horas Figueira, a grande característica que a gente vê no Horas Figueira é o investimento em pessoas. E lá tem um tal de Renatinho, tem a tua equipe toda, e eu vejo que a tua equipe ela é grudada em ti, ela te tem como exemplo. Você é o herói da equipe, né? Eu vejo você investindo o tempo todo na sua equipe de uma forma ou de outra. A fazenda também é um local que a gente tem que seguir o planejamento sério, a gestão de pessoas correta, como na nossa empresa. Esse é o diferencial do Figueira entre a qualidade e tudo, mas como é que é o tratamento dessa equipe? Nós temos uma equipe super competente, né? O capitaneado desde do Renato, o doutor Felipe, o doutor Daniel, né? O Robert, todos, né? O Joel, né? São pessoas que já estão há muitos anos com a gente. Eu costumo dizer que quando eu contrato alguém, eu não contrato alguém para passar um período e ir embora. Eu contrato alguém para ficar junto com a gente no nosso projeto e dar continuidade dele, né? Um dia
tiver que se desligar, mas que seja um desligamento que a gente não vai sofrer nenhum trauma e nem ela também. Mas eu sempre penso assim, ó, é um projeto que eu quero levar durante muitos anos e durante muitos anos as pessoas vão estar. Eu tenho um Antônio, relacionamento que seja igual a muito bom. conversa que seja igual a conversa com o seu Albino, né? Só para sair, que seja para ser líder de mercado um dia, né? Com certeza, né? E sou o maior incentivador, se eles chegarem para mim, olha, estou indo, que eu quero ter o meu criatório, ou porque eu vou partir para uma empreitada nova, eu vou lá, vou dar a mão para eles, vamos lá, o que tu precisa, vamos, que precisar de mim, vamos lá, estou junto com vocês, né? Eu sei disso, eu sou testemunha disso. Esse é o grande legado da vida, né? Eu acho que essa live o grande ensinamento dela é que a gente, por mais decepções que a vida nos mostre, a grande virtude do ser humano, além de exercer a gratidão, é investir em pessoas. Porque são essas pessoas que um dia, no ciclo da vida, nos dão a mão de novo e, pô, você acreditou em mim lá atrás. Antônio, A claro, gente, claro que o Manga Larga Machador, você é uma referência, o sucesso do Aras Figueira, o Antônio é proprietário e depois concedeu a possibilidade de outros se tornarem coproprietários de um tal de Galante do Expoente. Isso sempre foi a busca pela qualidade, sempre foi uma perseguição tua e da tua equipe, Antônio. Não tem jeito de fazer algo se não for bem feito. Isso está presente no Aras Figueira, planejamento diário, gestão com a régua lá em cima, e isso é impresso pelo empreendedor Antônio Santos Silva? com certeza, Guto, sabe, a gente leva as coisas muito a sério, a gente avalia cada ano tudo que nós fizemos, quais foram os resultados, né? Eu e o Renato, a gente troca muito ideias de cruzamento, né? Como é que nós vamos fazer, qual é o cavalo que nós vamos usar em determinada doadora, o que a gente espera desses cruzamentos, né? Então realmente a gente estuda e faz um planejamento, a gente troca ideia e eu sempre busco também no mercado, né, melhorias genética, utilizo animais do mercado. O Aras Figueira nunca foi um Profissionais, né, Aras Antônio? fechado, Se está cercado de bons nunca profissionais. total. Eu costumo dizer assim, ó, que a gente nunca foi fechado para dizer, não, o que está aqui dentro é aqui, eu não quero nada lá de fora. Muito pelo contrário. O que tem de bom lá fora também eu quero trazer para cá e quero que some em cima do nosso trabalho. Pessoal, para quem estava querendo descobrir o sucesso do Aras Figueira, o sucesso está embaixo da telinha aí, porque sucesso não vem do nada. Sucesso vem da soma de qualidades, virtudes, coragem, persistência e perseverança. Mas o cara não começa um negócio sem ter uma história. O Antônio é o exemplo que eu queria ter aqui no Papo do Criador, como um cara que não desistiu jamais, não desiste jamais. Ô, Antônio, eu estou há mais tempo do que tu no cavalo, e eu tive a satisfação e a felicidade de te ver chegar pela porta correta, estar no local correto hoje e dando o ensinamento correto. A gente tem a oportunidade de discutir diversas coisas, às vezes no particular, às vezes numa exposição, melhorias que você quer para a raça, melhorias que você quer para o nosso meio, mas eu nunca te vi tratar diferente o negócio cavalo que não fosse como um empreendimento, como uma empresa, e não fosse com essa carga de virtude que tu tem. Eu queria te dizer algumas coisas, a nossa live está chegando ao fim, eu vou te dar um final para tu poder fazer a tua despedida. Eu queria contar 3 coisas aqui. Primeiro, eu sempre incomodei o Antônio, que eu sempre quis ter um potro Figueira, um filho do Galante, e eu não estava podendo comprar na época. E eu sempre falava, Antônio, separa um potro, separa um Antônio. A hora certa vai chegar. Ele e o Renatinho falavam, a hora certa vai chegar. E aí, a primeira experiência foi o óvulo da Safira do Berma que eu comprei. E o Antônio falou assim, não, nós vamos ser sócio, Guto. Eu falei, mas nós vamos ser sócio, mas só se nascer um macho. E aí nós fechamos o negócio, ele deu de presente a cobertura do Galante do Expoente e nasceu um potro chamado Sadam do Caan, que ontem eu tive a oportunidade de montar a primeira vez
e eu vou deixar tu conhecer ele depois. O Antônio ainda não conhece, só viu o Potro, é extraordinário. Então esse cara, ele nunca deixa de acreditar. Isso foi a primeira, ele não deixou de acreditar. A segunda coisa foi que eu continuei incomodando ele. Não, mas eu quero ir lá no Figueira comprar um Potro. E eu tava meio sem caixa para comprar um Potro. E um dia saí eu e o tal de Cebolinha e fomos lá ver a tropa junto com o Renatinho, com a promessa de que eles iam mostrar um Potro. E o Antônio e o Renatinho é muito amigo meu, eles não mostraram o que eles me queriam comprar, eles mostraram a tropa inteira, eu vi a tropa inteira e eu escolhi um Potro, eu vi as éguas, escolhi um Potro, filho do Ópio, filho da época do Expoente, no Galante do Expoente, que era um cruzamento que eu tinha, fechado no trilho e tal, que eu queria usar. O Renatinho fez o papel dele e me pediu o valor que deveria ser justo e pedir no Potro. Sentei na mesa com o Antônio falou assim, quanto é que tu pode pagar e quanto é que tu quer pagar, Guto? Eu disse, não, eu posso pagar tanto. Então, o Potro é teu, realize o teu sonho e leva para casa. E a terceira coisa que eu quero testemunhar, Antônio, é porque para nós, cara, entre outros tantos amigos, mas você acreditou na Moto Etchepare de tal forma que hoje eu tenho quase carta branca para tomar as decisões em acordos, etc. E a gente se dedica junto contigo, junto com o André, junto com a Bárbara, que é tua funcionária, de uma maneira, as minhas meninas estão assistindo a live aqui, a Joyce, a Fernanda, que trabalham comigo, são muito dedicadas. Para nós, Antônio, a gente usa como referência toda a vida que a gente fechar um negócio. Não é dizer que trabalha para o Horas Figueira, mas é um modelo de trabalho que a gente tem. Para nós é uma honra. E mostrando a tua história hoje, cara, nessa live, é mais do que uma honra poder dizer que a gente trabalha para um cara que olha, é exemplo em acreditar pessoas, é exemplo em... Eu adorei isso, de exercer a gratidão. Você é sempre solícito, sempre atendendo, e é um cara do bem, Antônio. Você conhece o bem, faz o bem. Então, para nós é um orgulho extraordinário trabalhar para você, ter a Moto Etchepare como a Horas Figueira como cliente da Moto Etchepare, ajudar no projeto Marchadores pela Vida. Vocês são uma família fantástica, merecem colher tudo que estão colhendo e a gente vai estar junto durante muito tempo. Para quem... muitos acredito que entraram na live querendo ouvir a história do Horas Figueira. O que a gente queria ouvir era a história do grande homem Antônio Santos Silva, o rei da Dona Andréia. Antônio, eu queria te deixar uns minutos finais para tu mandar um beijo para todos os teus amigos, para a tua família, para os teus funcionários e dizer que a gente admira muito mais do que ontem e amanhã a gente vai continuar admirando muito mais. Você é um iluminado, meu amigo. Ô, Guto, eu só tenho que te agradecer, né? Quando eu comecei a participar de exposições, foi aqui no estado de Santa Catarina, foi onde eu te conheci, em Lages, Brusque, né? E eu via você assim e falava, quem que é esse cara? Quem que é esse cara, né? Fui acompanhando um pouco da tua história, né? E me sinto feliz hoje em fazer parte do teu cliente, né? E ver o quanto você evoluiu na tua empresa, no teu trabalho, muito competente, né? E eu sempre digo que isso é relacionamento. O cliente e fornecedor tem que ter um bom relacionamento e nós temos um bom relacionamento com a Moto Etchepare, né? E estou super feliz pelo trabalho que você faz, né? E Obrigado. tanto na minha empresa como no Aras, eu não faço nada sozinho, né? Eu faço porque eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas que são competentes, né? Nós somos seres humanos, todos os seres humanos têm os seus defeitos, têm as suas virtudes, né? E o importante é a gente saber conviver com isso e saber lidar com isso e conhecer cada um, né? Eu sou muito orgulhoso pela minha equipe que eu tenho dentro. Eu sei da dedicação deles, o quanto eles brigam pelo Aras, o quanto eles levam a sério o que eles fazem, né? E também dentro da minha empresa, o que as pessoas que estão lá há muitos anos comigo, né? Eu costumo dizer, eu deito no travesseiro e durmo tranquilo, né? A gente faz as reuniões para discutir algumas coisas e eu estou tranquilo porque eu sei as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que trabalham comigo, são pessoas realmente comprometidas e competentes e só assim que as coisas acontecem, né? Você tendo um bom relacionamento com as pessoas que você trabalha, né? Eu acho que
Não tem receita melhor do que essa, né? Não tem receita melhor do que ser grato e investir no ser humano, e essa é a grande lição de hoje. Investir no ser humano vai dar sempre retorno. Antônio, obrigado, cara. Obrigado pelo ter aceito o convite. Obrigado por ter saído do seio do familiar. Queria te mandar um abraço, um beijo para o André, para o Toninho, para toda a equipe do Horas Figueira, em nome do Renatinho, que transmita um abraço do Horas Figueira, que é feito de funcionários, prestadores de serviços. Deixar um abraço grande para a Bárbara, que é a nossa parceira na Mota Etchepari. Um orgulho para nós. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e que essa semana, todos nós, pessoal, que tivemos aqui no Papo do Criador e escutamos o Antônio, a gente possa exercer a gratidão até o dia 31 de dezembro de 2020, para que 2021 seja maravilhoso, cheio de desafio e cheio de glória, igual esse homem tem. Beijo, Antônio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço grande, meu irmão. Abração. Tchau.